Olá, um abraço a você, aluno que está acompanhando, que vem acompanhando as gravações das nossas videoaulas. Gente, hoje nós vamos fazer a revisão de um assunto, que é um assunto que não é difícil na nossa matemática. Eu tenho certeza que você vai acompanhar muito bem essa revisão. Esse assunto é exatamente dentro da área de matemática financeira. Nós vamos trabalhar juros simples e juros compostos, ok? Primeiramente, juros simples. Olha, para ilustrar, para você entender legal essa revisão de juros simples, suponha que dois amigos, um chegue para o outro e fala, olha, eu estou sem grana, eu estou duro, gostaria que você me emprestasse. Quanto? Aí o cara fala, gostaria que você me emprestasse uma grana curtinha, R$200. Só que eu só posso te devolver esse dinheiro daqui 3 meses, tá? Aí o cara que ia fazer o empréstimo para o colega, ele pode falar o seguinte, olha, já que você só vai me devolver esse dinheiro daqui 3 meses, eu vou te cobrar juro. E você, camarada teu, eu vou cobrar juros simples. Eu antecipo para vocês o seguinte, juros simples, mês a mês, a taxa percentual, tantos por cento que cobra sobre aquele valor que foi emprestado, essa taxa ela é aplicada sobre o valor inicial e não sobre o montante que a pessoa que fez o empréstimo vem adquirindo mês a mês. Na prática, nós vamos ver através desse exemplo bem simples, tá? Imagina, como eu falei para vocês, que o colega emprestasse ao outro R$200. Nós falamos que há uma taxa de 10% ao mês, a taxa aqui é mensal, durante um tempo de 3 meses. O que nós vamos fazer agora é calcular inicialmente quanto que essa pessoa que fez o empréstimo, ela vai ganhar depois desses 3 meses somente de juro, sobre aqueles R$200, tá? Aí você pode falar, professor Zacarias, isso é um cálculo muito simples. Veja só, o valor que a pessoa emprestou, R$200, a taxa é de juro, 10% ao mês. Aí você fala, olha Zacarias, 10% de R$200 dá R$20. Isso é um cálculozinho de porcentagem simples que vocês sabem fazer. 10% de 200 dá R$20, não é? Ora, quer dizer que no primeiro mês o cara que fez o empréstimo, ele já tem R$20 que ele ganhou em cima daqueles 200, né? Gente, agora o importante é isso, no segundo mês, como se trata de juros simples, tá? Esses 10% vão ser aplicados também sobre os R$200, ou seja, o capital inicial. Se eu fosse trabalhar com juros compostos numa situação dessa, a partir do segundo mês, esses 10% já não seriam aplicados sobre os R$200, que é o capital inicial, mas seria aplicado sobre os 220, que seria o capital, é o juro mais o capital acumulado, que daqui a pouco nós vamos ver que isso aí se chama de montante, ok? Ok. Então vamos fazer mentalmente o cálculo de quanto o colega que fez o empréstimo dos 200, ele vai ganhar depois do terceiro mês. Olha, no primeiro mês é R$20. No segundo mês, 10% de 200 mais 20, ele já está com R$40, beleza? Ok. No terceiro mês, aí mais 10%, como nós falamos sobre os 200, que dá mais 20. Então, quer dizer que são 3 vezes, que são 3 meses vezes R$20. No terceiro mês, o cara que fez o empréstimo dos 200, ele vai ter R$60. 3 vezes 20, R$60. Que é o juro que ele adquiriu, que ele lucrou em cima daquele empréstimo dos 200, tá? O objetivo dessa aula é pelo seguinte, olha, nós estamos trabalhando aqui só para que você revise de forma legal. Estamos trabalhando com valores pequenos, com taxa de 10%, essa taxa é uma taxa abusiva, viu gente? Isso é uma taxa muito abusiva para cobrar juro. 10% e estamos trabalhando num tempo curto. Existem empréstimos assim de pessoa para pessoa e empréstimos de instituições financeiras, como bancos, que os valores são bem maiores do que isso aí, entra na casa de tantos mil, tantos milhões, etc e tal, tá? A taxa de aplicação geralmente é menor do que isso aqui, o tempo de aplicação às vezes passa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, então são valores vultuosos e os números são bem maiores. Nós estamos dando esse exemplo aqui para que você acompanhe a revisão de forma bem legal e você revise bacana mesmo, né? Então vamos lá.
Esses R$60, que é o valor do juro que quem fez o empréstimo adquiriu, nós vamos calcular esses 60 agora não mentalmente, mas através da fórmula de juros simples, que ela pode ser aplicada por você na hora do Enem, se for necessário, em qualquer situação que envolva juros simples. Então vamos lá. Fórmula do juros simples. J de juro igual a capital vezes a taxa percentual vezes o tempo. Voltando aqui no exemplo que nós vimos, tá? Esses R$200, que foi o valor que foi feito o empréstimo, é o que se chama de capital. E nós representamos, evidentemente, pela letra C. 10% ao mês, que é a taxa percentual, quando se trabalha com juro ou com porcentagem, representa-se pela letra I. E o tempo de aplicação do empréstimo, que foi de 3 meses, é representado por T de tempo, ok? Ok. Então, olha, fórmula de calcular os juros simples, que vocês vão ver que usando essa fórmula vai dar os mesmos R$60. Juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Olha, muito antigamente o pessoal tinha um macete para não esquecer essa fórmula de juros simples, tá? O pessoal brincava e falava que quem vivia de emprestar dinheiro, que é o que a galera chama de agiota, o pessoal falava antigamente que tinha uma vida fácil, né? Então, em cima dessa brincadeira, criou-se o seguinte macete: juros igual a companhia inimiga do trabalho. Coisa sem graça, né? Querendo ofender as pessoas. Companhia inimiga do trabalho porque o cara não trabalhava, ficava apenas vivendo daquele rendimento de juro de dinheiro que ele emprestava, não é? Então acompanha aqui comigo. Vamos chegar aos R$60, que foi o valor apenas dos juros que ele ganhou em cima desse empréstimo com essa taxa durante esse período. Então vamos lá. Juro igual a capital. Capital todo mundo já sabe. R$200, tá? Vezes a taxa percentual. Olha bem, ó, 10%. Esse valor aqui, quando se for trabalhar, vocês vão ver na próxima linha, durante esse cálculo, tem que ter muito trabalho. Tem muito candidato que se atrapalha com isso aqui, não só no cálculo de matemática financeira, como em outras situações que a porcentagem ela se faz necessária, tá? Vezes o tempo. O tempo é de quê? De 3 meses. Então tá beleza aqui. Olha, gente, por falar em tempo, eu quero fazer uma observação aqui que o aluno tem que ter muita atenção, tá? Presta bem atenção, ó. Quando vai utilizar essa fórmula, seja de juros simples ou a fórmula que nós vamos ver para juros compostos, o aluno tem que ver se está havendo uma harmonia entre o tempo da taxa percentual. Olha a taxa percentual, 10% ao mês. Não foi uma taxa semanal, não foi uma taxa anual, trimestral, bimestral, foi uma taxa mensal. E esse valor ele foi aplicado durante um período de 3 meses. Olha que há uma harmonia, uma combinação, uma concordância entre o tempo da taxa percentual, em mês, e o tempo de aplicação desses duzentão, que é de 3 meses, ou seja, em mês também. Aí você me faz a seguinte pergunta: Zacarias, e se esse empréstimo fosse feito durante 1 ano e meio, como que ficaria o valor do número que representa esse tempo? Olha, gente, como a taxa é mensal, esse 1 ano e meio que nós estamos supondo ou sugerindo, ele teria que ser, esse 1 ano e meio, transformado em meses. 1 ano e meio em meses, 1 ano dá 12 meses, meio ano dá 6 meses, 12 mais 6 seria um tempo de 18 meses. Então eu tenho, ó, juro igual a 200, ok? Vezes crianças. Cuidado com isso aqui, isso é uma armadilha, é uma casca de banana. Se não prestar atenção, você cai, tá? Aqui tem muita gente que num cálculo desse iria fazer 200 vezes 10. Não é 200 vezes 10, é 200 vezes 10%. 10% é o mesmo que 0,1. Professor Zacarias, faz tempo que eu não faço esse cálculo, dá uma colher de chá para nós, tá? Faz aqui embaixo, eu vou fazer aqui rapidão e vou apagar. Por que que 10% é 0,1? Quando eu falo 10%, gente, é o mesmo que falar 10 por 100 ou 10 sobre 100. Isso é o que caracteriza a taxa percentual. 10% é o mesmo que 10, como eu falei, sobre 100.
10 sobre 100 é uma fração que eu simplifico, elimino 0 em cima, 0 embaixo, sobrou o quê? 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 1/10. 1/10 é o quê? 0,1. Aquela colherzinha de chá, para você que de repente faz muito tempo que não revisa, matemática básica e esqueceu isso aqui. Então é 200 vezes 0,1 vezes 3. Então vamos lá. Juro que J feio, professor. Tem problema não. O importante é que você está acompanhando a resolução do problema, né? 200 vezes 0,1. Você multiplicando 200 por 0,1, isso é o mesmo que 20. Agora eu não vou dar colher de chá, não. Isso é um cálculo simples. Você vai fazer a parte aí em casa, no teu rascunho, no teu caderno. É revisar a multiplicação de número inteiro por número decimal, né? 200 vezes 0,1 dá 20, ficou 20 vezes quanto? 3. Então quer dizer que o carinha que fez o empréstimo de 200 a 10% ao mês durante 3 meses, no final do terceiro mês ele tinha um lucro ou um juro de 20 vezes 3, 60 pilas, 60 reais. Você vê que é o mesmo valor daquele cálculo que a gente fez mentalmente, acumulando 20 reais por mês durante 3 meses. 20 vezes 3, 60. Você vê que foi um exercício simples, mas como eu falei agora há pouco, existem situações de valores maiores, de tempos maiores, de taxa, que às vezes não é um número inteiro, como foi essa taxa de 10%, pode ser um número quebrado, um número decimal de tantos por cento, aí a coisa se complica e essa fórmula aqui, ela vai dar comodidade, vai dar facilidade para você fazer qualquer cálculo. Quer dizer que eu acabei de calcular aqui os juros que esse cara obteve fazendo essa aplicação nessa taxa durante esses 3 meses, né? Na prática, pessoal, quer dizer que no final da aplicação, quem fez o empréstimo, ele já não tinha mais apenas 200 reais, ele tinha 200 mais o que ele lucrou, que é 60, 260. Esses 260, a matemática financeira define ou chama de montante acumulado, montante. Então, o que é o montante? É o capital mais o juro sobre ele acumulado. Então, aí eu tenho uma nova variável, eu vou pedir para o Rodrigo, não sei se ele vai ter que só dar um giro para a câmera aqui, eu vou para essa parte, né? Ele está controlando ali. Então, olha, uma outra grandeza aqui dentro da matemática financeira no tocante a juros. Tem o montante. Vamos representar, simbolizar o montante pela letra M. Aí eu tenho M de montante. Acabamos de ver que montante é o capital mais o quê? Mais o juro. Ó. Montante é o capital mais o juro sobre ele acumulado, certo? Acabamos de ver aqui no caso que o montante, nesse exemplo específico, crianças, vai ser capital 200 reais mais os juros que foi de 60. Eu tenho aqui um montante de 260 reais. Agora presta bem atenção aqui, tá? Nós acabamos de trabalhar com uma modalidade de juro que vocês estão vendo no título da nossa aula aqui, que são juros simples. Pergunta que não quer calar. Professor Zacarias, e se esse colega que fez o empréstimo ao outro, ele optasse por fazer o empréstimo não a juros simples, e sim a juros compostos? Como que seria isso aí, tá? Quer dizer, esse mesmo valor, com essa mesma taxa e durante esse mesmo tempo. Crianças, se os juros aqui que ele optasse fossem compostos, aí o rendimento dele ia ser maior do que 260. Como são valores menores, repito, tá? Num tempo tão curto, 3 meses para aplicação, não é muita coisa, né? Vai dar uma diferença superior a isso aqui, mas não é um número muito grande. Seria um número muito grande com um crescimento exponencial se esses valores fossem maiores e principalmente o tempo de aplicação fosse de 8 meses, 10 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses e daí por diante. Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou explicar para vocês como que seria rapidamente assim, se fosse juro composto, certo? Aí nós vamos ver a fórmula que envolve juros compostos
E em seguida nós vamos direto calcular o montante que essa pessoa teria caso a aplicação fosse juro composto, comparar com esse montante aqui final de juros simples e vocês vão ver que o valor é maior. Não uma diferença muito grande, mas vocês vão ver que sempre tem uma diferença para mais. Juro composto é o que se chama de juro sobre juro. Tem gente por aí que o pessoal chama de agiota, que está nadando de ganhar dinheiro fazendo essas transações paralelas de juro composto e é juro sobre juro, e é o que a galera chama de vira uma bola de neve. Não é assim que funciona na prática, no dia a dia? É isso mesmo. Crianças, mas vamos aqui, né? Caso ele optasse por juro composto, ao final do primeiro mês, como é uma taxa de 10%, aí a pessoa que fez o empréstimo teria um lucro de 10% de 200, que você já sabe que é de 20. No primeiro mês, o montante dele seria 220. Agora veja o seguinte, ó. A partir do segundo mês, esses 10% já não seria aplicado sobre o capital inicial, como foi no caso de juros simples. Seria aplicado sobre o montante que a pessoa que fez o empréstimo já tinha acumulado. Veja bem, ó, final do primeiro mês, juro composto, aí ele teve 200 mais 20, 220. Do segundo mês em diante, os 10% já não seriam sobre 200, e sim sobre 220. Aí o cara que fez o empréstimo, a partir do segundo mês, ele já não iria lucrar R$20, mas iria lucrar 22, porque foi 10% sobre 220. E assim sucessivamente. Do terceiro mês, tá? Os 10% também não seria sobre esses 200, mas sobre os valores que iriam acumulando. Então presta bem atenção, se é um tempo maior, esse valor ia crescendo cada vez mais. É o que se chama de crescimento exponencial. Vocês vão ver por que exponencial a partir da fórmula de juro composto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos apagar isso aqui, ok? Eu vou colocar agora, já não vamos trabalhar mais com juros simples, não é? Nós vamos trabalhar agora com juros compostos, ok? Eu vou deixar aqui, ó, tá, 260 é o valor que quem fez o empréstimo teve como montante no final do terceiro mês. Você já memorizou, 260. Agora, os nossos juros, eles vão ser o quê? Juros compostos, ok? Primeira coisa que eu quero adiantar para vocês. A fórmula para juros compostos, ela não é uma fórmula onde você calcula o juro composto direto, a final de determinado período, durante uma aplicação de um determinado tempo, ok? A fórmula para juro composto, ela é uma fórmula direta onde você calcula o montante. Aí a pergunta que não quer calar, e se numa aplicação de juro compostos aqui eu quiser calcular o juro em si? Aí daqui a pouco eu te respondo essa pergunta e você vai ver que é muito simples de você entendê-la, tá? Vamos lá, juros compostos, fórmula para juros compostos. Então, montante M, que você sabe, é igual ao capital, abre parênteses, ou seja, vezes capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Crianças, essa aqui é a fórmula para fazer cálculo de juro composto. Vamos repetir aqui, ó. M você já sabe, é um montante. É que o cara que faz o empréstimo numa situação como essa, tá? Ele vai ter no final da operação, entre o valor que ele emprestou e o valor que ele lucrou. Igual C, que é o capital, ok? Esse C é o capital inicial, ok? Capital que multiplica 1 mais I é a taxa percentual, você já sabe, né? Elevado a T. T você também já sabe que é o tempo de aplicação na transação financeira que está sendo feita. Beleza? Beleza. Crianças, agora há pouco, nessa situação que nós vimos que no final da transação, aquele amigo que fez o empréstimo, ele ficou com um montante de R$260, tá? Nós vamos pegar e aplicar essa fórmula aqui para juros compostos e você vai ver que o montante, o lucro total no final é superior a 260. Vamos lá. Então eu tenho, ó, montante igual ao capital. Quem é o capital? É esse mesmo, é a mesma situação que nós estamos levando em conta. 200.
que multiplica 1 mais a taxa 10%. T, o tempo, nós vimos que foi de 3 o quê? Meses, ok? Também em juros compostos tem que haver uma harmonia, uma combinação do tempo da taxa percentual e do tempo de aplicação. Nós explicamos isso agora há pouco, não é mesmo? Vamos lá, montante igual a 200, estou trabalhando com juros compostos, não é? Que multiplica 1 mais 10%, já vimos, é 0,1, elevado ao cubo, ou elevado, você sabe, à terceira potência. Vamos lá? Montante igual a 200, que multiplica, olha, 1 mais 0,1, 1,1 elevado ao cubo. Vamos ver? Montante igual, crianças, cuidado aqui, ó. Tem aluno, de repente, até porque faz tempo que não trabalha, que não revisa matemática básica, etc e tal, aí vai querer multiplicar 200 vezes 1,1. Errado. Primeiro resolve a potência e, por último, multiplica. Então, eu conservo o meu duzentão aqui, tá? E eu vou multiplicar, parêntese é multiplicação, por 1,1 elevado ao cubo. 1,1 elevado ao cubo é 1,1 por ele mesmo, 3 vezes. Então vamos lá. 1,1 vezes 1,1, primeiramente, né? Então, ó, vai ficar isso aqui, ó. 2 casas, 1,21. 1,1 vezes 1,1, 1,21. Aí eu pego 1,1 e multiplico de novo por 1,1. Então, ó, 121, 121, eu estou fazendo direto aqui, 2 mais 1, 3, 1 mais 2, 3, 1. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Deu 1,331. 1,331. Certo? Agora presta bem atenção aqui, ó. Presta bem atenção, ó. Aí eu tenho montante igual a 200 vezes 1,331. Cuidado com essas continhas de números decimais, números quebrados. Aí eu tenho, ó, vezes o quê? 200. Ó, 2 zeros, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. Ok? Então, ó, 1, 2, 3 casas. Aqui é 0, né? 1, 2, 3. Olha, então ficou, ó, 200 vezes 1,331, 266 reais e 20 centavos, 266,2, né? 266 reais e 20 centavos. Crianças, olha só, quando os juros são compostos, tá? A pessoa numa situação dessa que faz um empréstimo, ela vai receber mais do que tivesse feito a mesma aplicação no mesmo tempo e na mesma taxa na modalidade de juros simples. Agora veja bem, ó, antes o montante dele final no juros simples foi 260 reais. Aqui em 3 meses ele já lucrou R$ 6,20, não é mesmo? Agora, você acha que isso aí é pouco? É pouco porque, repito, o tempo de aplicação foi curto, não é? Foi de apenas 3 meses. Se esse tempo aqui você pode fazer a experiência com a mesma fórmula, se esse tempo for aumentando, esse valor também vai aumentar o montante final assustadoramente. Por quê? Porque a variável aqui ela está como expoente. Esse tempo aqui, esse T como expoente, ele vai indicar que a proporção que esse valor aumenta, o valor final vai aumentar também assustadoramente. É o chamado aumento exponencial, certo? Então, gente, olha só. Esse primeiro contato com matemática financeira, né? Acabamos de fazer a revisão de como calcula juros simples, de como calcula juros compostos, nós vimos o que é montante nas duas situações. Uma pergunta que eu havia feito a mim mesmo aqui durante esse tópico e que eu vou responder agora, tá? Você fala, olha, professor Zacarias, essa aqui você falou que é a fórmula para juros compostos. Só que na fórmula não aparece a variável juro, que é o J, né? Que não aparece juro. Você fala, e numa situação dessa, num exercício que tem alguns valores assim, valores evidentemente diferentes, né? Se for pedido o valor do juro. Ora,
ele vai dar valores que vão permitir vocês calcularem, por exemplo, o montante. Aí você quer saber o valor do juro. Você tendo esses valores aqui, aí você aplica aquela fórmula montante igual a juro mais o capital, montante igual ao capital mais o juro. Aquela fórmulazinha, tá, de montante para juro simples, montante igual ao capital mais o juro, ela é uma fórmula que ela foi aqui anunciada com juro simples, mas ela é universal. Então, voltando aqui, ó, se for pedido nessa situação o valor do juro que foi aplicado, você calcula o montante e usa aquela fórmula que, repito, é universal. Montante igual a capital mais o juro. E naquela fórmula você calcula o juro, ok? Essa fórmula aqui diferenciada é para calcular o montante direto. Ok, pessoal?